começo da história humana, Deus e o homem estavam juntos. Paz e alegria reinavam. Então o homem quebrou a lei de Deus. No mesmo dia em que Adão e Eva pecaram, Deus anunciou alguma das profundas consequências do pecado. Para a mulher ele disse: com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Antes do pecado entrar em cena, Eva se alegrava com o amor e o cuidado de seu marido. Porém, a natureza contaminada pelo pecado acrescentou luta e dor às alegrias do casamento. Em seguida disse ao homem: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela dará espinhos e ervas daninhas. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Por causa do pecado deles, Adão e Eva haviam perdido o domínio sobre a terra. Seu mundo agora incluía espinhos, dor, tristeza, doença e morte. Alguns de nós estamos tão acostumados com tamanha miséria que aceitamos como normal. Mas estava no projeto original de Deus que uma roseira perfumada teria espinhos pontudos? Ou que a maravilha do parto de uma criança incluísse dor intensa? Ou que aqueles criados à imagem de Deus envelheceriam e morreriam? Não. Deus não projetou a criação original para lutar contra si mesma. Foi por causa do pecado do homem que a terra foi amaldiçoada por Deus. A humanidade pecou e a humanidade deveria morrer. A lei do pecado e da morte exigia isso. A morte é separação. Pecado produz 3 separações terríveis. Número 1, morte espiritual. O espírito do homem separado de Deus. Número 2, morte física. O espírito e a alma do homem separados do seu corpo e de seus entes queridos. Número 3, morte eterna. O espírito, a alma e o corpo do homem separados para sempre de Deus no lago do fogo. O homem não tinha como salvar-se a si mesmo da maldição do pecado. Haveria alguma esperança? Satanás tinha roubado o tesouro especial do rei, mas o rei tinha um plano secreto para resgatá-lo. O preço do resgate que o rei planejava pagar era tão alto que nem os demônios nem os humanos entenderiam o plano de Deus até que ele fosse cumprido. No dia em que Satanás capturou a raça humana, Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Quando Deus criou as serpentes, elas tinham pernas. Como a serpente foi usada por Satanás para conduzir a humanidade ao pecado, Deus a amaldiçoou fazendo-a rastejar no chão. Você sabia que as pitons e jiboias têm pequenas saliências sobre sua pele onde uma vez já existiram pernas? Ao tornar as cobras as feras mais inferiores, Deus deu à família humana um lembrete visual de que, em seu próprio tempo, ele esmagará aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que conduz o mundo inteiro ao erro. Então Deus disse a Satanás que usara a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta foi a primeira de muitas profecias pelas quais Deus faria conhecido o seu plano secreto para resgatar as pessoas de Satanás, do pecado e da morte. Mas para esconder esse plano de Satanás e seus seguidores, o rei colocou a profecia em código. Deus prometeu enviar à terra um Salvador, o descendente da mulher. O Salvador teria uma mãe humana, mas não um pai humano.
Ele seria conhecido como o Messias, que significa o escolhido. Satanás atacaria o calcanhar do Messias, mas o Messias esmagaria a cabeça de Satanás. O que tudo isso significa? Mais tarde o rei deixaria claro, mas por enquanto Deus havia dado a Adão e Eva um raio de esperança. Milhares de anos depois, um dos profetas do rei escreveria: as pessoas que andam na escuridão verão uma grande luz. A virgem conceberá um filho. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Deus está conosco. O rei resgataria seu tesouro especial. Mas quanto isso custaria? Você se lembra o que Adão e Eva fizeram depois de comerem o fruto proibido? Fizeram coberturas com folhas de figueira. Essas coberturas faziam com que eles se sentissem à vontade na presença de seu Criador Juiz? Não, eles se sentiam envergonhados e culpados. Eles não tinham como se acertar com Deus. Então Deus fez algo por eles. O Senhor Deus fez trajes de pele para Adão e sua esposa e os vestiu. Quem fez o primeiro sacrifício de animais de todos os tempos? Deus fez. O Senhor matou alguns animais, fez trajes de pele e vestiu Adão e Eva. Ao fazer isso, Deus os estava ensinando algumas lições básicas sobre sua justiça, misericórdia e graça. Vamos pensar sobre essas 3 palavras importantes. Justiça. Olhe para os animais mortos. Por que Deus os sacrificou? Ele fez isso para mostrar a Adão e Eva que a lei do pecado e da morte deve ser mantida. O pecado deles deveria ser punido com a morte. Isso é justiça. Misericórdia? Olhe para Adão e Eva. Deus os matou? Não. Deus providenciou animais para morrer no lugar deles. Essa foi a maneira de Deus punir seu pecado sem punir a eles. Isso é misericórdia. Graça. Agora olhe para a bela roupa de Adão e Eva. Os 2 infratores da lei mereciam esse presente? Não, mas Deus lhes mostrou sua bondade vestindo-os com as peles dos animais sacrificados. Isso é graça. Por causa do que o Senhor fez por eles, Adão e Eva ficaram felizes por estarem com Deus novamente. O sangue animal cobria o pecado deles. Adão e Eva mereceram morrer naquele dia, mas animais inocentes haviam morrido em seu lugar. As vestes de pele de animais cobriram sua vergonha. Mais uma vez, Adão e Eva se sentiram à vontade na presença de Deus. Milhares de anos depois, um dos profetas de Deus escreveu: é grande o meu prazer no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Somente Deus tem um jeito de restituir os direitos dos pecadores.